Amém. Deus te abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos, aqui tem os pedidos, sempre praticamente os mesmos, né? Que a gente sempre anota aqui, o irmão Divino, irmão Daniel, irmão Sebastião, irmã Sebastiana, o irmão Cleuber e família, vamos orar por ele, pastor Joel e esposa, irmão Geraldo também, nós vamos continuar orando. São dois Geraldo, Geraldo Castro e o Geraldo, pai do irmão Cleuber também, que precisa de oração também, ele não anda bem, né? Então, nós vamos continuar orando por esses irmãos e outros mais que eu não citei aqui, porque a gente às vezes não lembra, mas todos que estão doentes, nós vamos orar por eles, pedir a Deus para dar saúde, porque ficar doente não é fácil, né? Mas nós vamos orar, continuar orando, pedindo a graça de Deus para todos, né? Aí tem uma mensagem que chegou hoje, a rainha de Sabá, ela está lá, os irmãos podem pegar lá. Eu creio que já colocaram ela lá, a rainha de Sabá. Vamos aproveitar o tempo, eu gosto muito de aproveitar o tempo para pregar a palavra de Deus. Nós vamos aproveitar e vamos ler a Bíblia, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, apenas 2 versos aqui, 7 e 8. E aí nós vamos orar. E depois eu vou ler Levítico, né? 16, do verso 1 e 2 também, depois da oração. Apocalipse, capítulo 3, versos 7 e 8. E está escrito assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, pela graça do Senhor, Pai. Se não fosse a Tua graça, nós não estaríamos aqui, mas nós cremos que foi a Tua graça que nos trouxe aqui, Pai. E assim nós pedimos misericórdia por nós, pelas nossas famílias, Senhor, por todos os irmãos, em todos os lugares, Pai, ao redor do mundo, Senhor. Meu Deus, onde o Senhor tem filhos, meu Deus, muitos necessitados, muitos passam muita necessidade, Senhor. Praticamente, muitos não têm nem alimento para comer, Senhor, mas que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um, Pai. Meu Deus, nós não podemos ir nos lugares, mas o Senhor, Pai, está presente em todos os lugares. Assim nós pedimos, Pai, visita cada um neste momento e supre a necessidade de cada um, Pai. Aqueles que estão doentes, que o Senhor tira toda enfermidade e dá a eles saúde, meu Deus, para que eles possam continuar crendo e obedecendo a Tua palavra, Pai. Assim nós entregamos todo em Tuas mãos, Senhor, mesmo não citando mais o nome das pessoas, Senhor, aonde estiver um doente, o Senhor sabe, o Senhor conhece muito mais do que nós, o Senhor conhece todas as coisas. E assim nós pedimos, Pai, visita cada um, Pai, e dá saúde, também as famílias, Senhor. Pai, ajuda os irmãos, as irmãs, aqueles que não puderam vir, Senhor, e aqueles que não vêm aqui, Senhor, em outros lugares, que ouvem através da internet, Pai, que o Senhor abençoe a cada um deles, Pai, e todas as suas famílias. Meu Deus, também nós pedimos, Senhor, ajuda nós
nessa oportunidade que vamos ter agora, Senhor, de ouvir a Tua palavra, ajuda para que nós possamos sair daqui melhor, Senhor. Nós sempre pedimos e cremos e temos que saber que se nós entramos numa igreja para ouvir a Tua palavra, nós precisamos sair melhor do que nós entramos aqui, Senhor. Assim eu peço, Senhor, por cada um de nós, olhe por nós e dá-nos essa graça. Mais uma vez, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu até coloquei um título e, às vezes, um título que a gente coloca, eu fico até pensando, tem dia que você fica procurando um título para pregar e, às vezes, encontrar um título é mais difícil que pregar. Às vezes, tenta um título. Aqui tem várias partes aqui que eu ia pregar e depois está aqui sem pregar. Aqui, ó. Aí depois vem na mente da gente que a gente tem que pregar outra coisa, a gente vai e prega outra coisa. E às vezes tem umas que até já tinha título, mas a gente não prega. Não sei por quê, que depois passa. Assim, eu não sei, mas Deus sabe, né? Às vezes a gente pensa assim, mas eu tinha que pregar aquilo. Não, eu tenho que pregar exatamente o que eu vou pregar. É isso, Deus sabe melhor do que a gente. Quer dizer, eu tenho uma ideia de pregar e falar certas palavras, mas Deus sabe melhor do que eu, o que Ele quiser eu vou falar, né? Então é isso. Vamos dizer outra coisa, o que nós estamos precisando Ele vai nos dar. É assim, vamos dizer assim, o que nós estamos precisando Ele vai nos dar. Aqui, por exemplo, deixa eu ler uma outra mensagem aqui. E depois eu vou ler essa aqui que eu abri. Vou ler a junção do tempo primeiro. E depois eu quero ler Deus mantém a sua palavra. Mas antes, eu disse que eu ia ler Levítico. Deixa eu ler primeiro então. Levítico 16. Não precisa dos irmãos abrir a Bíblia não. Eu vou ler aqui Levítico 16, o verso 1 e 2, está escrito assim: E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Diz a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Veja a responsabilidade nossa, porque às vezes a gente pensa assim, por que era lá? Não era lá, aqui também é a mesma coisa. O mesmo Deus que estava lá é o mesmo que está aqui. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, isso é ensinado, foi ensinado às gerações do passado e é ensinado hoje também. Nós viemos na igreja para ouvir Deus falar, sabe? É para ouvir Deus falar. Então, quando nós saímos de casa e viemos na igreja para ouvir Deus falar, aí Deus fala. Se esse é o nosso propósito mesmo de coração, para ouvir Deus falar. Então, Deus fala. Deus nunca deixou de falar, Ele sempre está falando. Então, o que nós temos que entender é isso. Deus sempre está falando para mim e para vocês. Então aqui eu quero ler aqui umas partes aqui, a junção do tempo, o 23 e depois eu quero ler o 31 e depois o 40. Escute bem aqui o que está escrito nesses parágrafos. Noé trabalhando, não somente ele estava realizando um milagre ou esperando, ele também estava esperando por um milagre. E a igreja hoje, enquanto está lutando sobre o compromisso de pregar o Evangelho, com sinais e maravilhas, seguindo, então estão se preparando para um milagre ou arrebatamento da igreja
e a ida ao lar. Quer dizer, é isso que nós viemos exatamente para isso, para preparar para esse arrebatamento, que nós às vezes falamos muito, mas só que não existe arrebatamento sem um preparo. O preparo do arrebatamento é a vinda, ouvindo a palavra, nós estamos preparando para aquele arrebatamento, né? Então diz aqui agora, preparando um povo, dando-lhes luz, desprendido das coisas do mundo e aprontando suas almas na presença de Deus, que quando Jesus aparecer pela segunda vez na glória, aqueles que estão prontos serão arrebatados e levados ao alto juntos para encontrá-los nos ares e estar com Ele. Está vendo? Então aqui é o lugar de preparar para ir encontrar com Ele. Porque já pensou em encontrar com Ele sem preparo? É claro, não existe ninguém que não vai encontrar com Ele. Se não encontrar com Ele agora, vai encontrar com Ele no juízo. Mas nós queremos encontrar com Ele nos ares. Então, para isso nós estamos sendo preparados pela mensagem que Ele mesmo enviou. Sabe? Então vamos aqui. 31 agora. Com a idade de 40 anos, quando Moisés estava às margens do rio ou do deserto, Deus desceu na forma de um anjo. E Deus, antes dele destruir o Egito e tirar seus filhos e mudar a dispensação toda, ele apareceu na terra e enviou anjos aos pobres e necessitados. Ele realizou sinais e maravilhas e ele mostrou a Moisés sua glória, como ele podia pegar uma vara e realizar um milagre, como ele podia colocar as mãos em seus peitos e tirá-la da lepra. O que era isto? Era o tempo de mudar, era a junção das estradas. E o grande Deus imutável, o qual era imutável, que realizou aqueles milagres nos encontramentos do tempo do passado. Quanto mais Ele o fará agora, quando todo o inferno está em prontidão e o tempo do fim está aqui. Ele é o mesmo. Ele não falha. A onipotência se torna o sobrenatural, certamente. Se lá foi assim, e agora que o inferno todo está em prontidão para uma derrota, tentando derrotar, porque na verdade, antes de ler aqui, o que nós temos que entender é isso, porque às vezes nós queremos entender a grandeza de Deus, mas da maneira ao contrário. Para Deus mostrar a sua grandeza, primeiro Ele mostra na maior simplicidade. Podemos pensar assim, mas nos dias de Noé aconteceu isso, e isso aconteceu. Mas antes que acontecesse, veja a simplicidade que foi. Sabe? Antes que acontecesse o dilúvio, porque Satanás só quer mostrar a outra parte que passou. Ele não quer que a gente entenda a simplicidade que está acontecendo hoje, como foi lá. Quer dizer, veja a maior simplicidade, como eu peguei até uma mensagem que o irmão Inácio estava lendo aqui na terça-feira, a arca, a gente vê a simplicidade, e é por isso que poucas pessoas são salvas, porque só não pode ver essa simplicidade. Deus pegou a pior madeira que havia, para pedir Noé para fazer a arca, sabe? Você sabe que era uma madeira que seria quase um tipo de isopor para fazer uma arca, preparar uma arca que pegou praticamente a pior madeira para fazer uma arca. E aquilo, para o mundo, era uma loucura total. Pegar uma madeira daquela para construir 3 andares.
Mas só que eles esqueceram que o betume era o principal. A madeira era fraca, porque era o tipo nosso. A madeira era o tipo nosso, mas a madeira forte, que era tipo de Cristo, o betume era o tipo do sangue de Jesus, o qual nos tira ou separa nós do juízo. E aquele betume foi o que tirou Noé do juízo. Sabe? Então, o que nós temos que entender é isso. Deus faz as coisas de tal maneira que o mundo não... Como que ia crer numa mensagem daquela? Como que ia crer numa mensagem quando nunca tinha chovido? Agora Noé vem com a mensagem que vai chover e fazer uma arca de uma madeira que não valia nada. Sinceramente, se a madeira, claro que ele ia fazendo e betumando. O que segurava a madeira era o betume. Era o betume, que se ele fazia o primeiro andar, betumava tudo primeiro para fazer o segundo, porque se montasse em cima, desmanchava tudo, sabe? Mas Deus pediu ele para fazer, ele fez exatamente do jeito que Deus pediu. E ele entrou para dentro, e o juízo veio, e ele estava do outro lado. O betume segurou o juízo do lado de fora, e Noé do lado de dentro. Hoje é a mesma coisa. A mensagem de hoje, nos nossos dias, é uma mensagem que dificilmente as pessoas crêem nela como ela é. Mas aquele que crê está do lado de dentro já. E o sangue de Jesus faz proteção entre o juízo que já está caindo e o eleito que já está dentro. O eleito, irmão, já está dentro da arca. Se você está, ou essa mensagem está dentro de você, você está dentro. O juízo está caindo, mas você não vai ser atingido exatamente porque você está crendo em algo que o mundo não crê. A mensagem é só para crente verdadeiro. Eu não vou dizer assim, crente, porque é para cristão, porque crente até o diabo é, mas estou falando, é para crente verdadeiro. A mensagem é para ele. Isso. E quanto mais passa, ela vai ser mais difícil para nós, no sentido, até as pregações vai ser mais difícil, porque isso aqui é o que está escrito ali em São João 15, né? Então ali a gente vê, e nós devemos, como eu comecei a falar, nós devemos vir na igreja, vem na igreja com esse desejo. Eu vou lá na igreja ouvir a palavra de Deus, eu não quero nem saber de outras coisas. Eu vou voltar com essa verdade em mim e eu quero estar seguro. Se o meu pai ou minha mãe eu não quiser, eu quero. É isso que nós temos que entender. Se nenhum outro não quiser, eu quero. Então, quando a gente toma essa decisão, aí Deus toma o controle. Se eu tivesse lembrado que eu ia falar, aqui tinha trazido uma mensagem que o profeta diz para uma pessoa, para ele assim, ele falando que sobre o juízo, sobre as coisas, ele falou, em outras palavras, vai piorar, mas se você está dentro, mesmo que o barco levanta, vai para lá e para cá, se você estiver dentro, sossega, fica firme. O importante é estar dentro, é não estar fora da arca. A arca hoje é a mensagem da hora. A arca é a mensagem da hora. Então, vamos aqui, no 40, eu já abri aqui, deixa eu ler aqui. Parágrafo 40, dessa mesma mensagem, a junção do tempo. Olha o que está escrito aqui. Deus não promete uma cama de flores do Éden. Deus nunca prometeu. Não sofra mais. Não. Talvez piora, sempre é assim. Quando a pessoa recebe a Cristo e ele é um eleito, ele padece com a família, ele padece com as pessoas. Porque é Satanás, e Satanás é um espírito, e Satanás não vai agir como espírito, ele age como uma pessoa. Ele age como um pai, ele age numa mãe, ele age num irmão para interromper o plano da vida da pessoa. Satanás é um espírito e ele precisa
de pessoas. Deus é um espírito, Ele precisa de pessoas para crer nele. Então diz, Deus não promete uma cama de flores do Éden, mas não falsifique um cristão e não falsifique a mensagem dizendo que todos estarão bem. Nada vai te ferir, quer dizer, não falsifique essas coisas, nada vai, aí tem uma reticência. Não há provas ou coisas assim. Está errado. Como disse o poeta, devo ser levado ao lar sobre um leito de rosas, de conforto, enquanto outros lutam para ganhar o prêmio e velejaram através de mares sangrentos? Não, Senhor. Deus não promete sossego e prosperidade, mas Ele prometeu graça para enfrentar as provas. É graça o que procuramos. Então, o que nós temos que entender é isso. Ele prometeu graça, eu te dou graça. Como ele falou com Paulo, a minha graça te basta. Paulo estava procurando por cura. Deus disse, minha graça te basta. Você não precisa de cura não, a minha graça te basta. Sabe? Então é isso que nós temos que entender. Que quando Deus está na vida de uma pessoa, é claro que quando ele falou isso com Paulo, ele entendeu. E não fracassou em nada, mesmo que alguém via fracasso em Paulo, como aqueles que seguiam Paulo, me passou o nome dele. Irmão Zé Neves deve lembrar. Aquele que seguia, o Demas. Ele seguia Paulo e o profeta diz que chegou a um ponto que ele largou Paulo porque via que parece que Paulo estava perdendo o poder, o ministério, sabe? Não tinha uma roupa, precisando de coisa, as vistas ruins, tendo que ler com letras grandes e tudo mais. Aí ele saiu, largou ele. Mas ele não perdeu aquele poder, o poder estava nele. Ele podia estar indo nessa situação, mas quando chegou a hora da guilhotina, ele disse, morte, aonde está a tua vitória? Está vendo? Quer dizer, ele derrotou a morte, que é o diabo. Não importa se a guilhotina cortou o pescoço dele, mas lá do outro lado ele estava inteiro. É isso que a gente tem que entender. Não importa o que o diabo tenta fazer aqui. Eu quero estar do outro lado sem um ferimento. Sem nada, porque do outro lado ninguém vai chegar ferido. O diabo pode tentar tudo aqui, mas se você é um cristão, ele não te derrota. É o que nós temos que entender. É isso. Então, aqui, veja que ainda, essa mensagem aqui, Deus mantém a sua palavra, segunda parte, aqui no parágrafo 58. Deixa eu ler para os irmãos ver uma coisa aqui. Está escrito assim, irmão, eu preferiria pregar para 2 pessoas e ser fiel aos olhos de Deus do que estar diante de 10 milhões e comprometido ou fazer algo contrário e ofender o meu Senhor Jesus, a fazer algo contra o seu reino. Eu prefiro ficar e pregar a verdadeira palavra do que ter minha própria organização. Foi o que eu fiz, pela graça de Deus, quando no princípio, quando toda a tentação estava sobre minhas reuniões, quando eu estive aqui em Phoenix. Ora, certamente o diabo o apresentou a mim e o diabo o fez. Ora, você poderia começar uma organização, isso destruiria aquela e esta e aquela. Eu disse, olha aqui, senhor diabo, eu nunca fui enviado à terra para destruir, ou eu fui enviado a este mundo para pregar a cura.
E eu estou pregando a cura do corpo de Cristo, de volta para a palavra. Vocês notaram? Quer dizer, eu estou pregando a cura, mas a cura dos filhos de Deus para voltar para a palavra. É a cura da alma. Você está vendo o que está escrito na mensagem? Nunca podemos curar o corpo de Cristo com uma pequena sensação ou uma sensação. Um começa isso e alguém começa aquilo, e se obtém isso e se obtém aquilo. Volte para a palavra e coloque as pessoas na palavra eterna de Deus. Você está vendo? Que adianta eu chegar aqui e ficar prometendo cesta, prometendo isso e isso, fazendo. Não adianta nada. Eu estou aqui para pregar a verdade, para me livrar do inferno e livrar vocês. Porque assim que eu prego para vocês, eu estou pregando para mim. Essa verdade, não só vocês, porque aqui tem o mínimo de pessoas aqui, mas olha para vocês verem, na internet às vezes é 400 pessoas que veem e tudo mais. Quer dizer, eu estou pregando para alguém, sabe? Se outros não têm interesse de vir, eu estou pregando nesse mundo afora aí. Nós estamos aqui pregando para quem quer ser salvo, né, na verdade, né? Então, diz aqui, volte para a palavra e coloque as pessoas na palavra eterna de Deus. Se unicamente vocês pudessem ver isto, temos um herói que é o Espírito Santo, que veio para nos ensinar e nos guiar em toda a verdade. Um herói. Está vendo? O Espírito Santo. É por isso que esse Espírito Santo, nos nossos dias, deixou essa mensagem para nós. Foi ele que deixou a escrita da mensagem. Não foi o William Branham, foi o Espírito Santo. Porque o profeta está escrito na mensagem dos ungidos dos últimos dias, parágrafo 100. O profeta, mais ou menos nessas palavras, o profeta dessa era é o Espírito Santo. Então é ele que está aqui. Quer dizer, o William Branham foi embora, porque ele era a boca para falar e deixar a escrita, mas a própria escrita é Deus. A palavra é Deus. Sabe? Eu fico pensando, a gente tem que entender, irmãos, como eu não sei se foi domingo eu estava falando, a gente tem que entender, nós não podemos nem chegar perto do Espírito, o próprio Deus. Ninguém, porque Ele é um juiz. Mas veja o que Ele fez, para que eu e você pudesse chegar até Ele. Através desse sacrifício, essa palavra que nós estamos lendo aqui e pregando aqui, é exatamente o que nós precisamos, porque é essa palavra que foi lá na cruz. Deus é essa palavra que foi na cruz para nos libertar, e através do sangue dele, por isso que nós temos que entender isso. É como se fosse isso aqui, Se eu passar para cá, por exemplo, se Cristo está aqui e eu estiver desse lado aqui, o juízo está do lado de cá. Isso é só uma maneira para vocês entenderem. Eu tenho que estar do lado dessa palavra que está sendo pregada. Porque aí eu estou livre do juízo que está vindo. O juízo hoje é como o próprio... Vamos considerar assim, como o profeta diz, o diabo está um passo para te pegar, mas ele não te pega porque tem uma parte que te segura, é o sangue. Se você está na palavra lá, o sangue te... Vocês notaram como nós lemos aqui, os filhos de Arão, que chegou com um tipo de... O profeta disse um tipo de mensagem diferente. Como se fosse assim, eu vou de qualquer maneira e Deus vai me aceitar. Deus não aceita. Porque lá morria na hora.
aqui é o caso que às vezes muitas pessoas não entendem. Às vezes eu orei, está tudo bem, mas eu só vou saber se está tudo bem depois que eu partir. Nós vamos saber. Eu orei e fiz uma decisão tal coisa. Vamos ver se está certo depois que a morte vier. Porque às vezes nós podemos fazer uma decisão errada. Sabe? Porque tudo tem que ser de acordo com a verdade. E vocês já notaram o que é? Eu sou um ser humano, vocês também. Vocês já notaram como o ser humano é teimoso? O ser humano é teimoso. Porque às vezes nós fazemos um propósito, fala assim, eu vou orar, ou então vou pedir a Deus uma cura. A gente ora, por exemplo, uma pessoa, e dizendo assim, estou orando e pedindo a Deus para você ser curado. Claro. Pronto, se a pessoa não duvidar nada, que ele já sai curado. Mas se ele duvidar ou entrar no sentido do humano, ele não é curado. E muitas pessoas vêm, não sei quantas vezes, vêm, não recebe. E não recebe. Mas, porque Deus tem um propósito e uma maneira de agir. Eu estava lendo uma mensagem, o profeta falando, até sobre um homem que ia em Oral Roberts, foi em William Branham, o William Branham orou por ele, e depois piorava. Mas chegou um dia que ele foi para o hospital. E aí, médico... já mais ou menos assim, não tem jeito mais. Aí ele estava olhando para cima, aí ele clamou a Deus, e Deus entrou em ação e resolveu o problema. Mas enquanto, não importava se William Branham, se Oral Roberts orava, mas quando ele saía, aquilo arruinava de novo. Aí a coisa, quer dizer, aí já perde até a confiança. Já perdendo a confiança, mas aí não era o problema, não é do pregador. Às vezes o problema é de quem vem. Como muitas pessoas às vezes pedem oração quase todo dia, e por que não resolve? Eu creio que não é tanto erro de quem está pregando, de quem está orando, é de quem vem sem fé. O profeta chegou a falar numa mensagem, ele disse que às vezes uma fila de oração, 80% daquelas pessoas que passavam naquela fila não era curado. Vocês já leram? Quem já leu essa mensagem? Está vendo? Pois é, 80% passava e não era curado. Está vendo como que era? E não era o próprio William Branham que Deus enviou para orar pelos enfermos? E por que esses 80% não era curado? O William Branham foi ordenado a orar pelos enfermos. Está vendo a coisa? Então, depende de nós. Depende de nós. Às vezes, nós complicamos a nossa vida com essas próprias mensagens. Não sei essa aqui que eu estou lendo aqui, mas ou a primeira, ele fala, olha, não adianta oração de 40 dias, não adianta jejum. É claro que isso você tem que fazer, mas você não vai confiar nessas coisas, você tem que confiar na palavra de Deus e que as outras coisas são acrescentadas. Sabe? É isso. Primeiro, Deus. Agora, Deus é o verdadeiro dom. Deus é a palavra. E depois, os dons. Você nunca pode colocar os dons na frente do doador. Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas serão acrescentadas. E às vezes nós não fazemos. Hoje, sempre é o que a gente fala. Hoje, a gente tem que entender. A mensagem está em primeiro lugar na nossa vida. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Agora, quando a pessoa não valoriza a mensagem como ela é, por certo, uma hora lá na frente ele vai tombar. E seja eu, seja quem for. Seja pastor, seja quem for. Se não firmar na verdadeira palavra de Deus, não há arrebatamento para nós. De jeito nenhum. Nós temos que entender isso, né?
Então diz aqui, nós temos um herói que é o Espírito Santo, que veio para nos ensinar e nos guiar em toda a verdade. Não é óleo, não é sangue, não é isso, não é aquilo. Não, Senhor. A palavra é a verdade. A Bíblia diz assim, Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. O Espírito Santo dará testemunho da verdade, a palavra de Deus. O Espírito Santo dá testemunho da verdade, a palavra de Deus. Não é, às vezes, um testemunho que eu quero dar, que às vezes não tem muito a ver, não é isso. O Espírito Santo dá testemunho da verdade. Dessa verdade aqui. O Espírito Santo dá testemunho dessa mensagem de que Deus enviou agora. Ele testemunha ela em qualquer lugar. Então, é isso que a gente tem que entender. Para encerrar, eu poderia dizer o seguinte, muito rapidamente, essas coisas são esquecidas, muito rapidamente a mensagem é esquecida, as pessoas vêm à igreja, às vezes eles veem um pouco de entusiasmo, às vezes eles vêm para ouvir algum bom pregador, famoso pregar, um bom teólogo para pregar um bom sermão como eles dizem, mas você falha em perceber o porquê você vem à igreja. Você vem à igreja para adorar. Aí é que está. Quer dizer, eu não vou lá encontrar erro, eu vou lá adorar Deus. Então, é isso que eu e você, nós temos que fazer. Nós viemos aqui adorar a Deus. Eu vejo aqui umas irmãs, eu posso até falar, umas irmãs aqui, igual a irmã Cleide mesmo, a irmã vem sozinha na casa, praticamente vem todo culto, a não ser que passa mal. E outros irmãos, né? Eu estou falando exatamente porque eu olhei para ela ali e estou lembrando. Praticamente nada impede ela vir. E nós, às vezes, mora quase dentro da igreja e não vem na igreja. Por quê? É falta de Deus. Isso aí, falta em mim, mesmo se eu não venho, é falta de Deus. Porque se Deus está em mim, Ele me traz. E quem não vem também é falta de Deus. A não ser que está trabalhando, a não ser que está fazendo alguma coisa. Mas se não vem, é falta de Deus na vida. Sabe? E isso é que é. Na minha e na vida de qualquer um. Sabe? Então nós precisamos de entender essas coisas. Nós estamos aqui para lutar contra o diabo. E o diabo, como, não sei se foi na quinta-feira, eu estava mostrando isso. O diabo ele trabalha na carne. Mas ele também, é tanto que o espírito que nós temos, que tem que ser convertido, ele está ligado à carne. Vocês lembram que eu li uma mensagem aqui falando isso? O espírito que nós recebemos está ligado à carne. Mas quando você recebe o Espírito Santo, que é o novo nascimento, aí, pronto. Aí Romanos, está bem claro ali, sabe? Está vendo? Deixa eu ler. Para a gente entender, então, o Romanos 8, então. Vamos ver aqui, então, Romanos capítulo 8. Aqui. Que diz assim, do verso 4 para frente. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus,
pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas nós não estamos? Mas só que existe algo além. Porque o novo nascimento é Deus em nós. E se Deus está em mim, se Deus está em vocês, esse Deus é que te mostra o que é verdade. Esse Deus é que te mostra o que é mentira. Esse Deus é que te mostra o que está errado. Sabe? É isso. Porque às vezes nós podemos dizer assim, não, mas a mentira, ela é encontrada fora. Não, não é. Satanás não vai te mostrar uma mentira fora. Hoje ele pode te mostrar uma mentira dentro da mensagem. Ao ler o contrário, ou falar algo ao contrário do que está escrito aqui, o diabo pode te mostrar uma coisa aqui dentro e que vai te enganar e te tirar da verdade. Mas se você tem Deus, como sempre eu falo, se você tem Deus dentro de você, e eu estivesse pregando errado aqui, o Deus que está dentro de você mostraria a você que o que estava pregando estava errado. Isso que vocês têm que entender. E muitas vezes estão no lugar errado ali, porque está faltando algo mais importante. Porque quando está no lugar errado, vocês têm que entender que nós fomos comparados como águia. A águia não fica cercada, ninguém cerca uma águia. Ninguém cerca uma águia. A águia, ela consegue encontrar, se ela não encontra aqui, ela consegue encontrar uma caça para comer na hora, distante. Ela consegue. Ela tem visão para encontrar. E o eleito tem visão espiritual para saber o que está certo e o que está errado. Em qualquer lugar, o eleito, onde ele estiver, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, o eleito sabe o que é certo e o que é errado. O não eleito não sabe nada. Ele mistura tudo. Por isso que o profeta comparou o não como urubu, como corvo. O corvo, se não tiver carniça, ele come grão. A águia, se não tiver carne fresca, ela não come nada. É isso que nós temos que entender. Ela só vai comer carne da hora. Ela só vai comer palavra da hora. É isso, para vocês entenderem melhor. Então, deixa eu ver se eu... aqui eu terminei de ler aqui. Deixa eu... Ainda tem um pouco de tempo ali. Vamos aqui agora, sobre porta aberta, né? Então vamos... Eu quero ler aqui do 56 da mensagem A Marca da Besta. Aqui no 56, deixa eu ver até onde eu anotei aqui, 56, a Marca da Besta, 56 a 61. Deixa eu ver se dá tempo de ler rapidinho aqui. Mas está para haver isso aqui é porque essa mensagem foi pregada em 1954, tá? Ela foi 54, eu creio que é. Deixa eu ver se é mesmo, 54. É isso. Isso. Então, aqui agora, aqui. Mas está para haver um grande estremecimento e um grande reavivamento, pouco antes do fechamento da dispensação gentia, antes que os judeus deem continuidade a isto novamente. Entendeu aqui? Quer dizer, antes que os judeus recebem o Espírito que está aqui conosco, tinha que haver uma outra porta aberta. E essa porta aberta é a mensagem. Você vai ver que é. Antes que eles deem continuidade naquilo que eles pararam há 2000 anos atrás. Quando Jesus estava como filho do homem, eles rejeitaram. Então ele volta para lá, em São Mateus 24, 29 para frente, ele volta como filho do homem novamente para os judeus.
Mas antes que ele dê continuidade lá, tinha que haver uma porta aberta para mim e você entrar. Tá? Recordem, aos gentios é somente limitado um espaço de tempo de graça. Não juízo, né? Porque o juízo, se já está caindo, depois que a graça findar aqui para os gentios eleitos, então o juízo aumenta, né? Então diz aqui, ó. A Bíblia diz, eles pisariam aos muros de Jerusalém, disse Jesus, até que a dispensação gentia se completasse. Isso mesmo. Tem um tempo limitado de encerramento estabelecido. Em outras mensagens, o profeta explica que esse tempo era exatamente quando Israel retornasse para a Palestina. Que estava na mão dos gentios, mas quando Israel estabelece como nação, o tempo acabou para eles. Eles já estão lá esperando o Messias. E nós estamos rejeitando o Messias. Tem que falar desse jeito, porque está abrangendo uma quantidade de coisas, ao contrário, que está rejeitando o Messias. E poucos estão aceitando o que o Messias está falando. Tá? Então, é isso que nós temos que ouvir para um despertamento de espírito, né? Então, diz aqui, então diz, dispensação gentia se completasse. Isso mesmo, tem um tempo limitado de encerramento estabelecido. E verificamos as coisas que eles fizeram lá no passado, notamos os sinais e maravilhas que os acompanharam, como Cristo lhes disse, quão maravilhoso era, e como eles eram, e então a luz começou a ficar mais e mais fraca. Isso já está falando das eras. Aqui, tá? Agora já está falando do nosso tempo. E como a luz começa a ficar mais e mais e mais fraca, né? Então diz aqui, e então a luz começou a ficar mais e mais fraca e apagou. Na era. Está vendo aí? E então, bem no encerramento, devia ser colocada outra porta aberta para a igreja. Bem no encerramento. Uma porta que só Deus fecha e só Deus abre. A Escritura está lá clara, sabe? Só Deus é que abre a porta. Eis que estou à porta e bato. Então, aí disse aqui, deixa eu voltar aqui, bem no encerramento devia ser colocada outra porta aberta para a igreja. Agora, paremos bem aqui antes de entrarmos nisso. Notem, tomemos em consideração outra profecia que vem à minha mente. O profeta diz, haverá um dia quando nem dia nem noite será. Estou falando muito alto? Aí ele está perguntando um pouco se está falando muito alto lá. Mas vamos aqui na frente. Sei que... deixa aqui. Por isso que falo um pouco alto, de modo que as pessoas, no fundo, não deixem de ouvi-lo, porque isso é exatamente vital. Haverá um tempo, um dia, disse o profeta, o qual nem dia nem noite será. Em outras palavras, seria luz, mas seria nublado. Veja, um dia nublado, mas no tempo da tarde haverá luz. Que belo quadro! Você viu que a comparação aqui, que nós temos que ver, que não tem nada a ver com o brilhar do sol. Não tem nada a ver com o tempo. É o tempo de Deus, essa luz é a luz de Deus, algo que viria fora dessa rotina nossa. Está vendo? Quer dizer, era uma luz que brilharia depois do encerramento. É por isso que é difícil. Lá, no encerramento dos dias de Noé, Deus falou, para o mundo está terminado, mas para você
há um meio, e esse meio é você que vai cavar por ele. Há um meio para nós, e esse meio é eu e você que tem que cavar fundo para encontrar esse meio de saída, que está aqui, bem guardado nessa palavra. Agora, quando o alvorecer rompeu, nesse dia nublado, isso quer dizer que haverá guerras e perturbações, e altos e baixos, dispensações, e igrejas, e ismo, e tudo. Não será nem luz nem trevas, será um tempo no qual saberemos que existe um Deus e existe um Evangelho, mas simplesmente não consegue ver através disso. Ai, duro, né? Tanta coisa sendo pregado, é uma coisa e outra, mas não é só isso não, há algo além disso. Há algo além disso, que tem que ser igual Eliseu mesmo. Não deixe Elias sair não, porque senão... E Elias, você não vê Elias. Elias é Espírito. Elias é Jesus. Ah. Não é só a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas qual o Espírito que vivifica? O Espírito que está aqui, o Espírito de Elias que está aqui. É que vivifica a letra. Eu creio que vocês estão entendendo, né? Eu já estou quase terminando, tá? Será um tempo no qual saberemos que existe um Deus e existe um Evangelho, mas simplesmente não consegue ver através disso. Sabem o que quero dizer? Dirão, a Bíblia diz que fizeram isso lá no Pentecostes, fizeram isso na igreja primitiva, tiveram esses sinais e maravilhas, mas nossa igreja não ensina isto. Veja, é nublado, nem dia nem noite, mas ainda assim cremos em Jesus Cristo, cremos em sua segunda vinda e sabemos que Ele vem. Todo mundo, está vendo? Eu sei que Ele vem, sabe? Mas só que para entender, não é só entender que Ele vem, é saber como preparar para quando Ele vem. Porque não adianta eu saber, o mundo saber que Jesus vem, buscar um povo e não ir. Que adianta eu ficar sabendo, não, Jesus está vindo, mas e eu ficar? Eu quero é ir, sabe? É igual Noé. Noé, se ele não fizesse o que Deus e entrasse ali para a arca, ele morria do lado de fora, porque ele tinha que estar dentro da arca. Quem fechou a porta? Foi ele, Noé ou foi Deus? Deus que fechou a porta. E se Noé não estivesse dentro? E é Deus que vai fechar essa porta, e se eu não estiver dentro, se você não estiver dentro? O que será de nós? Fica do lado de fora. Porque lá ainda era uma porta de madeira. Deus chegou e fechou a porta de madeira. Agora a porta é espiritual. Quando fechar, como é que nós vamos ficar sabendo? Então eu quero que quando a porta fechar totalmente, quando o Espírito cerrar a porta, eu quero estar dentro. Nós queremos estar dentro. Então deixa eu terminar aqui. Aí diz aqui, ó, veja, é nublado, nem dia nem noite, mas ainda assim cremos em Jesus Cristo, cremos na sua segunda vinda e sabemos que Ele vem. A Bíblia diz, nem dia nem noite será. Não se poderia chamar isso de dia, não se pode chamar isso de noite, mas note, no tempo da tarde haverá luz, no tempo da tarde. Quando o povo oriental, este livro é um livro oriental. A Bíblia é, quando a luz primeiramente raiou na igreja primitiva em Éfeso, bem, recordamos e vimos o que aconteceu lá, a luz de Deus trazida por meio de Jesus Cristo, pelo primeiro derramamento do Espírito Santo. Isso deu luz ao mundo inteiro e escreveu a Bíblia, certo? A congregação diz amém.
Agora, ele prometeu no mundo ocidental, o sol se levanta no leste, no início da dispensação da graça, e agora o sol está se pondo no oeste, sobre o povo ocidental. Nós somos o povo ocidental. O irmão Brana bate no púlpito 3 vezes. Ele prometeu que haveria um reavivamento e haveria luz no tempo da tarde. E aqui estamos. A luz está brilhando e as trevas não a compreenderam. É isto. Os homens amam mais as más obras do que as boas obras. E a luz está brilhando. A luz é essa mensagem. Essa mensagem está sendo a luz do mundo hoje. Mas olha que coisa tão simples. Mas para o eleito não é simples. O eleito está de olho no Elias que escreveu essa mensagem. Que quando esse Elias sair daqui, esse povo vai embora. Por isso que o profeta diz, ele diz, não é eu que sou Elias. João Batista também, não é eu que sou ele. Eu não sou profeta, eu sou uma voz que clama no deserto. Quer dizer, eu não sou profeta, o profeta é ele. João Batista falou exatamente, porque a profecia era, Deus levantará um profeta semelhante a mim. Perguntaram, você é profeta? Não, não sou profeta não, o profeta é ele. Agora, ele também, ele não é profeta não, profeta é ele, é Jesus, é profeta. Ele é o Elias. E quando esse Elias sair, eu quero sair também. Amém? E Deus abençoa a todos. E Deus abençoa a todos, tanto os que estão aqui, quanto os que não estão. E Deus possa nos ajudar e nos guardar. Vamos nos colocar em pé. E vamos orar. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos mais uma vez por este momento, por esta mensagem que o Senhor tem dado a nós, Pai. Meu Deus, vendo aí, Senhor, quem sabe, o povo está alegrando, quem sabe até jogo, e nós estamos alegrando pelo Espírito do Senhor que está aqui, Pai. Meu Deus, movendo no nosso coração, nos ensinando uma maneira de sair da terra. Meu Deus, ajuda nós, Senhor. Meu Deus, ajuda as pessoas que sempre estão viajando, Pai, que sempre estão em casa, que não pode vir, Pai. Meu Deus, lembrando do Juninho que está viajando, a noite toda viajando, Senhor, que o Senhor guarda ele e outros mais que estão viajando, Pai. Que o Senhor possa guardar ele tanto para ir quanto para voltar, Senhor. Meu Deus, assim nós pedimos também, guarda nós, Senhor, ao sair daqui para casa, e guarda nós dentro de casa também, Senhor. Meu Deus, guarda, Senhor, que aquele momento, Pai, que o Senhor vier para transformar o corpo dos teus filhos, ajuda nós a estar pronto naquele momento, Senhor. Nós te pedimos misericórdia no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.